Adolescência, o nome da série mais comentada no momento. Mas até agora o que ninguém comentou foi sobre a linguagem corporal dos dois personagens naquela cena do episódio 3. Eu quero mostrar com esse exemplo como, numa comunicação, o nosso corpo fala muito por nós. No início da interação entre os dois, ambos estão em pé. E como é que a gente percebe que, nesse começo, o garoto ainda está um pouco tímido, cauteloso, até de uma certa forma desconfiado? Repare na postura dele. A mão esquerda sempre dentro do bolso e depois as duas mãos um pouco para trás do corpo. Isso é postura de quem ainda está um pouco tímido, um pouco envergonhado. Mas a psicóloga sabe que precisa deixá-lo mais à vontade para que ela consiga as informações de que precisa. E por isso eles mudam a postura. Eles se sentam e ela inicialmente coloca a cadeira de frente para ele. Guarde essa informação, porque isso vai ser importante daqui a pouco. A partir de 5 minutos da cena, repare que os dois estão sentados e eles começam a falar de assuntos leves, triviais. Observe a comunicação não verbal, a postura dos dois. Ambos estão relaxados, o garoto encostado na cadeira e mantendo contato visual com a psicóloga. A partir dos 10 minutos, comece a reparar como a postura do garoto muda. E por quê? Porque a partir desse momento, a psicóloga começa a fazer perguntas sobre ele e sobre a família. Observe que ele cruza os braços e já não mantém o mesmo contato visual com ela. Ele começa a olhar mais para baixo. Isso revela um sentimento de intimidação e desconforto. Aos 15 minutos, a postura dele começa a demonstrar um incômodo e um desconforto ainda maior. Repare que ele começa a pigarrear e também começa a se coçar. Ele coça o pescoço, a nuca e olha ainda mais para baixo. Quando é que isso muda? Aos 18 minutos. E sabe por quê? Porque é nesse momento que ele começa a fazer as perguntas. Observe como a postura do garoto muda completamente. Ele levanta o tronco, ele volta a manter contato visual com a psicóloga e ele inclusive apoia os braços na mesa, porque agora ele está falando um assunto que interessa a ele. E observe, ele começa a se sentir tão no poder, tão no controle, e a linguagem corporal dele expressa isso, que em dado momento ele levanta da cadeira e tem o primeiro acesso de fúria da cena. Olha pra mim! Agora, pare um pouco e observe a postura dela. Repare o olhar, repare a fisionomia e observe o tórax, o tronco e os ombros estão totalmente voltados para trás. O corpo dela está dizendo, eu estou acuada e amedrontada. A terapeuta sabe que precisa retomar o controle e o domínio da situação. Assim que ela retorna para a sala, qual a postura que ela adota? Repare, ela muda a posição da cadeira dela pela primeira vez. Ela pega a cadeira e coloca numa posição mais próxima dele. Por que ela faz isso? Numa interação, em um diálogo, em uma entrevista, quanto mais próximo você ficar da pessoa, mais fácil você consegue tirar as informações que você precisa. É por isso que, somente agora que ela está mais próxima dele, ela inicia perguntas sobre intimidade. Repare que aos 26 minutos ele volta a cruzar os braços e aos 28 ele inclusive começa a esconder o rosto com as mãos. Só que aos 33 minutos o garoto muda novamente a postura dele. Ele tenta mais uma vez retomar o controle e o poder da conversa. Observe a linguagem corporal dele. O que ele faz? Ele se levanta da cadeira e tem o segundo acesso de fúria. Toda a linguagem corporal do garoto é de intimidação em relação à psicóloga. Só que com uma diferença. Nessa segunda vez, ela muda completamente a postura em relação à primeira vez. Observe comigo. Ela continua com um olhar fixo nele. E o tronco, o tórax e os ombros dela não estão para trás. Ela fica firme na cena e observe um detalhe interessante. Enquanto ele aumenta o tom de voz, ela pede para ele se sentar, mas de que forma? Quase que sussurrando. Só que a terapeuta sabe que precisa ainda tirar mais informações do garoto, informações íntimas. E o que ela faz para conseguir isso? Ela
tem uma nova mudança de postura. Ela pega a cadeira e pela segunda vez muda de posição. Observe comigo. Ela coloca a cadeira dela ao lado dele. Mas repare um detalhe. Ele fica com uma postura tão acanhada e intimidada que ele, sentado, tenta colocar a cadeira um pouco mais distante dela. Bem no finalzinho, aos 50 minutos, ele ameaça ter um novo acesso de descontrole emocional. Mas nesse instante, o guarda o detém e o coloca para fora da sala. Vencedores, o que ficou claro nessa análise? Durante a comunicação, quando nós interagimos com alguém, o nosso corpo fala muito por nós. A nossa linguagem corporal fala muito mais do que as palavras. Quando você tiver que conversar, negociar, interagir com alguém, observe os sinais corporais. Repare na linguagem não verbal da outra pessoa, porque você vai começar a perceber sentimentos e emoções que a pessoa não revela com as palavras. E aí, vencedores, gostaram dessa análise? Se você curtiu, deixa aí nos comentários alguma outra série, uma cena ou algum filme que você gostaria que a gente analisasse a comunicação verbal e não verbal. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece. Vencer para vencer.